Olá, alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e vamos continuar com a nossa aula de capitalismo industrial, segunda parte. Eu falei na primeira parte a respeito do processo de evolução do processo produtivo desde o artesanato até a formação da indústria na Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra. Essa Revolução Industrial da Inglaterra ela vai, a partir do século XIX, entrar numa segunda fase com novas máquinas sendo inventadas, novas fontes de energia sendo utilizadas. E essa revolução vai chegar a outros países, vai se expandir para outros países do mundo, né? Principalmente países da Europa Ocidental, França, Holanda, Bélgica, norte da Itália e a Prússia, que vai ser o país que vai dar origem futuramente à Alemanha. Tá? Também vai chegar mais tardiamente nos Estados Unidos e no Japão. E com isso você vai ter vários países que serão potências industriais e que vão concorrer entre eles, porque a produtividade deles e a competitividade vai aumentar, né? Porque todos eles vão produzir vários produtos e os mesmos produtos, inclusive. E isso vai levar a uma grande concorrência entre eles por novos mercados consumidores, tá? E em busca de fontes de matéria-prima, já que essa indústria precisa de matéria-prima para produzir. Isso vai fazer com que eles busquem esses novos mercados e novas fontes de matéria-prima fora do continente europeu. Como a América, os países do século XIX já tinham conquistado a independência, essas novas potências industriais da Europa vão se voltar para os dois continentes que não tinham sido colonizados, que eram a África e a Ásia. Com isso, você vai ter no século XIX a partilha da África, ou seja, a divisão da África entre as potências europeias, e também a mesma coisa vai acontecer com a Ásia. Essa nova forma de colonização nós chamamos de neocolonialismo, né? Novo colonialismo. Se vocês se lembram da aula que eu falei a respeito da colonização da América a partir do século XVI com as grandes navegações, eu tinha dito que você tinha a relação metrópole-colônia, onde a metrópole tinha um monopólio comercial sobre as colônias. Então, era a metrópole que determinava o preço, a quantidade de mercadorias que iam sair da colônia para a metrópole e da metrópole para a colônia. Ou seja, a colônia só podia comprar da metrópole e vender para a metrópole, sendo que os preços pagos e vendidos, recebidos, iam ser determinados pela metrópole. Tá? A mesma relação será estabelecida aqui na África e na Ásia com relação às potências industriais europeias. Para a gente entender um pouquinho desse processo, eu vou pedir para vocês darem uma olhada no mapa que eu vou mostrar agora. Aqui nesse mapa, nós temos as colônias europeias da África. Então, por exemplo, em azul você vai ter as colônias da França, que é tudo isso aqui. Essas em vermelho escuro seriam a Inglaterra. Esses aqui seriam de Portugal. Esse verde mais escuro da Itália. A Alemanha ficou com esses aqui. A Espanha teve só esse pedacinho aqui amarelinho. E a Bélgica ficou com esse ao centro. Então vejam que as potências industriais europeias, elas dividiram o continente africano entre si, tá? E eles vão dominar tudo isso, vão explorar os recursos naturais, vão utilizar a mão de obra desses países de forma escrava, como nós tivemos no Brasil em muitos casos, e vai utilizar esses países como mercado consumidor aos seus produtos industriais. E sempre as potências europeias vão levar vantagem na relação comercial. Por quê? Porque eles eram a metrópole, então eles tinham um monopólio sobre essas colônias. Posteriormente, no século XX, você vai ter a descolonização da África, onde essas antigas colônias vão se tornar países independentes, assim como a América do Sul se tornou no século XIX. Isso vai acontecer na África no século XX. Porém, esses países aqui, que eram ex-colônias, vão ter características de ex-colônias. Eles vão falar a língua do colonizador, a religião do colonizador. Por exemplo, a Argélia, que está aqui, ela foi uma colônia da França. A África do Sul, que está aqui ao sul, foi colônia da Inglaterra. Angola e Moçambique estão aqui, Angola e Moçambique estão aqui, foram colônia de Portugal, e assim sucessivamente. Então, essas colônias vão ser exploradas durante o final do século XIX, início do XX, até a metade do século XX, pelas potências industriais europeias, e só na metade do século XX em diante que vão conquistar a independência. E isso vai ter, claro, consequências nesses países futuramente. Mas como que essa colonização se deu e ela foi bem sucedida? O europeu, ao chegar no continente africano e asiático, ele vai fazer a imposição do modo de vida e da visão de mundo do europeu sobre esses povos da Ásia e da África, onde você vai ter a imposição da língua do europeu, no caso dos ingleses, o inglês, do francês, do português, por exemplo, da religião
do colonizador, no caso dos franceses e portugueses, do catolicismo, no caso dos ingleses, a religião protestante cristã. E vários costumes dos europeus, como por exemplo comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, comer, enfim, tipos de comida, etc. Então os europeus eles vão impor a sua cultura a esses povos conquistados, que a gente vai chamar isso de eurocentrismo. E aí esses povos conquistados vão ver a cultura europeia como superior à cultura deles próprios, tá? Vão aceitar dessa maneira a dominação. O europeu também vai ter uma visão própria a respeito desses povos, de forma preconceituosa, onde ele vai achar que esses povos são povos atrasados culturalmente. Essa visão europeia preconceituosa em relação a esses povos da África e da Ásia vai ser chamada de orientalismo. Tá legal? Então, desta forma, o europeu vai dominar aí os povos dos continentes africano e asiático e assim consolidar o desenvolvimento da sua indústria e da sua economia.